Olá pessoal, então estamos aqui para a segunda parte do conteúdo de máximos e mínimos. Bom, meu nome é Leandro e vamos lá. Então aqui eu tenho uma primeira definição, seja z igual a f de x e y, uma função real de duas variáveis, definida num conjunto D que está contido em R2, e x0 e y0 que pertence a D. Então, dizemos que f de x0 e y0 é um valor máximo absoluto de f se f de x0 e y0 for maior ou igual do que f de x e y para todo x e y pertencente a D. E o mesmo vai acontecer com o valor mínimo absoluto. Dizemos que f de x0 e y0 é um valor de mínimo absoluto se f de x0 e y0 for menor ou igual do que f de xy para todo xy pertencente a D. Então, beleza, pessoal. Então, temos aqui um teorema. Se f de xy é igual a z é uma função contínua num conjunto limitado e fechado, D que está contido em R2, então f tem um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em D. Bom, gente, é o seguinte. Antes da gente continuar, vamos ver aqui o que significa um conjunto limitado. Então, dizemos que D é um conjunto limitado se D estiver contido em alguma bola aberta de centro na origem, e dizemos que D é um conjunto fechado se o seu complementar, ou seja, de todos os elementos que não pertencem a D, for um conjunto aberto. E, por final, dizemos que um conjunto fechado e limitado é chamado compacto. Bom, gente, então aqui a gente tem que olhar para Z, ou seja, para essa função, apenas nesse compacto, tá bom? E dentro desse compacto, nós vamos ter um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Bom, pessoal, temos aqui o exemplo. Então, temos aqui a função f de x e y igual a x ao quadrado mais 3xy menos 3x. É o nosso compacto, ou seja, o nosso conjunto fechado limitado é o conjunto D, dos pontos de R2, tais que x tem que ser maior ou igual que zero, y maior ou igual que zero e x mais y menor ou igual que 1. Então, quando x igual a zero, nós vamos estar sobre o eixo y. Quando y igual a zero, nós vamos estar sobre o eixo x. E x mais y igual a 1, vamos estar sobre esse segmento de reta aqui. Bom, gente, então, com isso, conseguimos essa região, esse triângulo de base 1 e altura 1. Então, agora vamos encontrar os pontos críticos. Bom, gente, os pontos críticos vão ser obtidos a partir do gradiente de f, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Fazendo aqui esse sisteminha, encontramos x igual a 0, y igual a 1. Perceba que esse é um ponto da fronteira aqui. Então, a gente não tem ponto no interior do conjunto a partir dos pontos... a gente não tem pontos críticos a partir de derivadas parciais. Novamente, nós não temos pontos críticos no interior do conjunto a partir de derivadas parciais. Bom, agora vamos ver a análise dos pontos da fronteira. Então, no segmento x igual a zero, é esse segmento que está sobre o eixo y. Então, temos que f de 0, y vai ser igual a zero. Basta olhar para a função, ver que quando x for igual a zero, aqui vai ser 0, 0, 0. Então, temos aqui uma função identicamente nula. Uma função agora em y que é identicamente nula. Agora, segmento y igual a zero. Estamos sobre o eixo x. Então, aqui, nesse segmento entre 0 e 1, então temos agora
que f de x, 0 vai ser igual a x ao quadrado menos 3x. Então, eu chamo essa função de g de x. E reparem que ela é uma função cujo gráfico é uma parábola que tem a concavidade para cima. Então, vou desenhar ela aqui, ó. Então, vou desenhar meio mal, a mão livre. Então, lembrando que aqui é 3, logo o vértice aqui da parábola é 3 sobre 2. Só que esse 3 sobre 2 para a gente não vai fazer diferença, porque o nosso x está variando entre 0 e 1. E entre 0 e 1, a nossa função, ó, é estritamente o quê? Decrescente. Bom, então, analisando as extremidades desse intervalo, então, quando x for igual a 0, vamos recair aqui em 0y, ou seja, só que com y igual a 0, teremos 0. E quando x for igual a 1, aí sim vamos ter f de 1, 0 igual a menos 2. Então, guardamos aqui. Então, temos já esses pontos aqui, esses valores aqui para guardar. Repara que esse aqui, ele tá dentro das possibilidades desse ponto de coordenada 0,y. Então, seguimos. Então, aqui agora vamos estudar no segmento x mais y igual a 1. Bom, então aqui coloco y em função de x, então temos que y é igual a menos x mais 1. Então, fazendo essa substituição, f de x, e aqui é o y. Então, menos x mais 1. Fazendo as continhas, obtemos que f de x, menos x mais 1 é igual a menos x ao quadrado. Bom, gente, então, novamente, a gente pode fazer aqui uma análise rápida. Reparem que eu tenho agora, novamente, uma parábola com concavidade voltada para baixo e o vértice dela se encontra justamente na origem. Aqui eu estava fazendo com a reta, só que eu já mudei ali a ferramenta. Bom, então, novamente aqui, de x variando de 0 até 1 é uma função decrescente. Então, quando x igual a 0, nós vamos ter f de 0,1. Então, a gente já tem essa situação. Então, está aqui 0,1, que é igual a 0. Tá? Aqui nesse ponto já engloba o 0,1. E quando x for igual a 1, nós vamos ter o quê? F de 1 e aqui menos 1 mais 1, f de 0. Também nós já calculamos aqui. Então, aqui a gente consegue o f de 0,1 igual a 0 e o f de 1, 0 igual a menos 2, ou seja, não encontramos nada demais. Então, agora, verificando os valores, temos que o valor máximo é 0, atingido em 0y, porque f de 0y é igual a 0 para todo y. Então, tem que lembrar disso, para todo y. Claro, todo y dentro aqui do nosso intervalo, né? E aqui o valor mínimo é menos 2, atingido em 1,0, ou seja, f de 1, 0 é igual a menos 2. Então, tá aí, pessoal. Então, finalizamos essa aula e até a próxima.